Jesus jamais abre mão de você e ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor. Somente você mesmo pode tomar a decisão de sair do controle das mãos do Santo de Israel. E a palavra de Deus diz que quando os seus atos e as suas obras começam a negá-lo, você está rompendo o pacto com ele. E a palavra de Deus diz em Mateus 10:33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Apóstolo Issan Halawy. Desde já, se inscreve neste canal, curte, comente, compartilhe com mais alguém esse conteúdo e hoje tem uma dica poderosa do livro Pecados para a Morte. E olha que interessante que o próprio apóstolo Issan fala neste livreto. Nos dias atuais, mais do que nunca, a mídia e até muitas igrejas têm ensinado sutilmente que Deus é tão bom e compassivo que tolera qualquer tipo de pecado e no final sempre perdoa. Este livreto, Pecados para a Morte, vem num momento preciso para fechar esta grande brecha criada por tais ensinos que induzem a muitos para o inferno pela falta de entendimento diante da gravidade dos seus atos. Este se torna mais uma ferramenta para que o cristão possa entender a verdadeira diferença entre o santo e o profano que está lá em Levíticos 10:10, além de esclarecer biblicamente questões polêmicas. Nossa oração e desejo é que seja um livreto abençoador e nunca acusador, que traga saúde espiritual para todos aqueles que meditarem nesta palavra, nesta leitura maravilhosa, Pecados para a Morte. À luz da palavra de Deus, vemos que existem dois tipos de pecados. Inclusive, o próprio autor, o apóstolo Issan, ele deixa bem claro aqui: pecados não para a morte. Inclusive, em 1 João 5,17 diz assim: toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. O que seriam esses pecados? São as nossas emoções, os nossos sentimentos que fazem com que no dia a dia nós venhamos a ter raiva, nervosismo, complexo de inferioridade, sentimentos de depressão. Tudo isso faz com que pecamos todos os dias e, lógico, o arrependimento, a liberação de perdão, ela é necessária na nossa vida diária. O próprio Davi, ele pecava, mas aos pés da cruz, e por isso o Senhor se agradava do seu coração. Já os pecados para a morte, inclusive está aqui em 1 João 5,16, que diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, aqui confirma que existem pecados para a morte. São aqueles influenciados através de um coração maligno, ou seja, o nosso próprio coração, quando quer prejudicar um líder, ou o nosso próximo, nosso irmão, nosso familiar, ou até mesmo um pecado que venha nos ferir, nos machucar, trazer condenação e fazendo assim com que Deus se entristeça e se aparte de nós, fazendo com que esse pacto, essa aliança seja violada e as trevas venham sobre as nossas vidas. Esse tipo de pecado é preciso sim arrependimento diário. Aliás, pecado é pecado, né? Não existe pecadão e pecadinho. Nós temos que nos arrepender todos os dias e nos santificar cada vez mais, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E por que a necessidade de andar em santidade com Deus? Porque quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, Ele nos transporta para as regiões celestiais, para nos assentarmos com Ele nas cadeiras de honra. E por isso nós precisamos ter uma vida diária de santidade. Quando nós nos afastamos do Senhor, sem busca, sem vida diária com Ele, nós vamos para o mundo da podridão, do pecado, da injustiça, da ganância. E mais você se limpa, mais perto você está do Senhor. Mais você se suja, mais podre você fica, e isso acaba corrompendo a tua alma, fazendo com que a tua vida caia em delitos, fracassos, derrotas. Mas sabemos que não é fácil porque a nossa natureza é pecaminosa. Desde a época de Adão, nós temos isso já embutido em nós. Porém, o Senhor mandou Jesus para nos trazer vida e vida em abundância. Ele nos crucificou com Ele para que hoje pudéssemos ter a vida eterna, para que hoje pudéssemos ser livres e viver nessa terra, sim, o melhor que ela pode nos conceder, com liberdade no Espírito. Porque o Senhor nos libertou e nos salvou quando nós éramos presos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Ele nos trouxe vida em abundante, nos arrancando da morte, da escravidão. Hoje Deus quer que sejamos aqueles filhos que tenham comunhão com o amado Espírito Santo para chegar diante da santidade, diante do terceiro céu, sem pecado, sem nada que nos condene. Bom,
Fato é que todos nós pecamos todos os dias. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma certa feita, na palavra de Deus, uma mulher estava para ser apedrejada e o Senhor olhou para ela e falou: ué, mulher, nenhum deles te condenam? Porque Jesus escrevia ali, né? Devia estar escrevendo ali os pecados de todos aqueles homens que a condenavam. Mas ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele falou: eu também não te condeno. Vades e não peques mais. Ou seja, nós estamos sujeitos aos pecados, às paixões, ao que condiz a essa terra que já está corrompida. Mas se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós entramos na presença dEle. Que nós possamos todos os dias pedir perdão, entrar na sua presença e entender que existem vários tipos de pecados, mas não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado e nós somos falhos e precisamos a cada dia falar: Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda nas minhas necessidades, porque eu preciso vencer a cada dia as minhas vontades, as minhas paixões, as minhas preocupações, as minhas necessidades diárias. Sejamos filhos obedientes que têm comunhão e contato com o Pai Celestial através de Jesus Cristo, buscando ao amado Espírito Santo, que nos dá força, graça, nos ajuda nas nossas limitações, fraquezas, necessidades, dificuldades. Ele é poderoso para colocar todas as coisas no seu devido lugar, trazer alegria e vida em abundância. Essa foi mais uma dica de hoje de leitura do nosso apóstolo Issan Halawy, Pecados para a Morte. Desde já, se inscreva neste canal, curte esse vídeo, comente, compartilhe com mais alguém. E ative o sininho para mais notificações. E até a próxima dica.